Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Bem-Estar. Estou aqui com meu companheiro de sempre, Breno Monteiro, como ele gosta de ser chamado. Esse que vos fala, Breno Monteiro, e ao meu lado a Rebeca, personal. Pessoal, olha, hoje o programa tá assim, imperdível, especial. Nós estamos no mês do Dia das Mães, né? No mês das mães, O né? mês das mães, né? Falar nisso, um beijo pra minha mãe e pra todas Beijo, as mãe. mães do Brasil, né? E em homenagem ao mês das mães, esse mês vai ser todo, está sendo todo de De mulheres. mulheres, né? Só mulheres estamos recebendo aqui esse mês. E mães, mulheres mães. E hoje, além de ser mulheres e mães, nós temos aqui mães especiais Mães de especiais. filhos especiais, que eu me enquadro, tá? Por favor. Show de bola. Então, assim, hoje nós vamos trazer aqui um assunto muito importante, muito relevante e, assim, que é até uma proposta nossa do podcast Bem-Estar, levar essa informação. E não vou adiantar muito, não. Peraí, vamos lá. Vamos apresentar. Nós estamos com uma dupla aqui hoje, né? Sejam muito bem-vindas ao nosso programa. Vai ser um prazer ter esse momento de conversa aqui com vocês. E eu gostaria que primeiro vocês já se apresentassem. Começando pela Nath. Eu sou a Nath, Nathalie. Mas todo mundo me conhece como Nath, né? Sou pastora e sou mãe do Gabrielzinho. Gabriel tá com 6 anos e ele está no transtorno do espectro autista, nível 1 de suporte. E sou professora também. O povo diz que eu sou cantora, mas eu falo assim, eu canto. É cantora também, gente. É bom, não. Hein? Mas eu canto, né? Já gravei alguns CDs, canto na igreja. Que legal. Né? E dou aula de teologia já Show. há 13 anos. Que legal. Né? Então, assim, a gente já tinha uma caminhada de influência, né, sobre muita gente, e agora a gente tem influenciado, de fato, sobre o autismo, né? A gente tem aí agora um projeto bem legal, a gente vai falar bastante sobre isso. Verdade. E é muito legal estar aqui com vocês, muito obrigada. É um prazer. E a Nath veio acompanhada hoje da Renata, né? Renata, fala um pouquinho de você pra gente. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né, no Bem-Estar. Meu nome é Renata Madrazo, eu também sou mãe atípica do João Miguel, que tem 7 anos. Ele também está no espectro do autismo, no suporte 1. É amiguinho do Gabriel. Que legal. São amiguinhos. Eu sou enfermeira, eu sou especialista, né, em análise do comportamento na aba. Sou também formada na área de psicanálise e saúde mental. E tenho uma formação também em saúde pública, saúde coletiva. Sou presidente da Associação Sempre Viva, com a Nathalie também faz parte, e que tem um programa também, um projeto especial voltado para as mães, para a família atípica, né? Tanto para o suporte da saúde mental das mães, dos cuidadores, dos pais, quanto também do atendimento das crianças com valor acessível. Que legal, muito bacana. Também gente. sou cristã, serva de Deus, né, do Senhor, que é o mais importante, né? Que ser o ministério. A gente vê como um chamado do Senhor. É verdade, muito legal. Então, e é muito legal porque nós somos amigas há mais de 20 anos. Sério, gente? E Deus fez essa coisa maluca, né? Veio o João Miguel. E 1 ano depois veio o Gabriel. E debaixo de muita oração e milagres. E 2 milagres. Éramos Saras, né, Nathalie? Histórias de Saras. Não conseguia engravidar. Eu também tive dificuldade para engravidar. São 2 milagres. São 2 milagres. E vem exatamente os 2 no transtorno do espectro autista. Olha que loucura. Coisa especial, literalmente, né? É. Gente, muito legal, muito bacana. Nath, você estava falando pra gente que você dá aula, seria no Carisma? Dou aula no Carisma. Que legal! Que é o seminário lá da igreja, né? Da Lagoinha. Uhum. E dou aula em outros seminários também. Entendi. Né? Já viajei bastante aí pelo Brasil, em vários seminários que acabam, né, sabendo da matéria. Eu, de certa forma, me especializei na matéria que se chama Vida de Louvor, que fala sobre um assunto muito corriqueiro assim, na vida da igreja, que é o louvor e a adoração. Então, eu falo sobre isso já há 13 anos, e aí os seminários aí me conhecem e vão me chamando e nós vamos. Que legal. Que bacana, né, Breno? Muito bacana. E fala um pouquinho de onde que começou essa ideia, né? Tô vendo aí a camisa aí, Autismo Sem Violência, né? De onde começou, quem que puxou essa
Vai essa aí. ideia aí? Bom, na verdade, a gente, agora no mês de outubro, né? Desculpa, de abril, que é o mês mundial, né, de conscientização sobre o autismo, nós tivemos uma parceria com o Minas Shopping, que é um primeiro shopping realmente, gente, que é pioneiro em ações continuadas de inclusão. Eu procurei, né, o pessoal para apresentar o nosso projeto e juntamente com o Conexão Mães Neuroatípicas, o TEA na Igreja, que a Nathalie é coordenadora, nós nos reunimos para começar a trabalhar essa questão das vulnerabilidades que a família atípica, tanto os pais quanto as crianças, estão vulneráveis na sociedade, para trazer essa consciência. O autismo sem violência é isso. Então, vai desde problemas ligados à escola, quando ela não faz a inclusão, relacionada aos ambientes que não também permitem a inclusão, onde estejam essas pessoas no espectro do transtorno do autismo, até em questão de vaga, de estacionamento, coisas até simples, até as mais complexas, que esse mês é o mês laranja, de prevenção do abuso sexual de crianças e adolescentes. Então, o autismo sem violência veio para trazer essa conscientização, porque as crianças autistas, a gente fala também o PCD, eles também são vítimas desse abuso da violência com relação ao abuso sexual, a violência, né, também ligada nessa área, e é uma coisa camuflada na sociedade, que você não encontra, porque como você vai, a criança que foi abusada, ela vai, se ela é não verbal, um autista não verbal, como que ela vai explicar? Sendo que um do aspecto do transtorno é o problema relacionado à comunicação. Como que ela vai expor que ela está sendo vítima? Então, isso perpetua que o abusador continue a fazer isso. Então, como a gente é mãe, a gente toma essa dor e, assim, é inadmissível você ver uma situação dessa e você ficar parado. Então, o Autismo Sem Violência surgiu nessa parceria com o Minas Shopping, que nós fizemos uma roda de conversa com algumas autoridades, tanto do poder público, da educação, autoridades também ligadas, por exemplo, no Belo Horizonte, o Hospital Odilon Beres, hospital referência em atender essas crianças, vítimas de abuso, tanto especiais, né, dentro do espectro, quanto a crianças neurotípicas mesmo. E aí nós tivemos a psicóloga, a assistente social, uma mãe atípica também representando a família. E a partir dessa roda de conversa, nós assistimos um filme que mostra várias vulnerabilidades dessas mães. E aí, a partir disso, nós fizemos uma carta aberta à sociedade, trazendo essas questões à tona, porque precisamos informar, precisamos falar. E aí foi essa experiência que nós tivemos esse ano, trabalhando dentro dessa campanha. E agora, janeiro, a gente... eu estou trocando os meses, né? Faz parte. Porque é muita coisa, gente. Mês de maio, agora é o mês laranja, que a gente também está retomando esse assunto para falar também, para dar destaque a essas pessoas, os autistas também. Muito legal. Nós recebemos alguns programas anteriores aqui, uma terapeuta ocupacional, e aí ela também tem um filho TEA de 1 ano, e a gente trocou várias figurinhas aqui, e eu sou uma mãe atípica também, o meu filho Luca de 5 anos, ele é autista com morbidade de TDAH, mas ele ainda é não verbal, e eu gostaria de perguntar para você primeiro, Nath, qual que você acha que foi a sua maior dor quando você recebeu esse diagnóstico? Qual foi a sua sensação de dor? Eu vivi um luto, eu acho que muita gente não entende, né, quando a gente fala assim do luto. Porque as pessoas associam o luto à morte física, né? Poxa vida, a pessoa morreu, então é aquele luto que a maioria das pessoas conhece. Mas a mãe atípica, ela vivencia um luto muito peculiar, que é a morte da idealização daquela maternidade que se fala tanto, né? A maternidade idealizada, né? Que você sonhou, você fica lá planejando, nossa, o que meu filho vai fazer? Qual faculdade que ele vai fazer? Eu vou levar meu filho para a escolinha de futebol, para natação. E aí, de repente, você se pega numa situação que você não sabe como é que vai ser o futuro do seu filho. Né? Será que seu filho vai falar? Será que seu filho vai aprender a ler? Será que seu filho vai aprender a escrever? Será que seu filho vai casar? Vai conseguir fazer uma faculdade? Então, esse desmoronar de sonhos, né, de desejos, para mim, foi assim, um baque avassalador.
né? Quando veio a suspeita, meu filho tinha 1 ano, e eu já fiquei, assim, sem chão. Eu lembro que eu chorei uns 4 dias direto. E eu fiquei desolada, pensando, meu Deus, o que vai ser dessa criança? E eu sou filha única, meu marido é filho único. E já pensando assim, nós não temos... Se acontecer alguma coisa com a gente, nossos pais são idosos, o que vai acontecer? Sabe, assim, aquele turbilhão de pensamentos. Para mim, o que foi mais difícil foi esse momento de pensar, né? Como vai ser? Quem vai cuidar dele? O que vai ser? Até vencer uma etapa de cada vez, né? Porque a gente sabe que a gente vai vencendo. Mas na hora da suspeita e da confirmação do diagnóstico, a mãe atípica, ela precisa muito de apoio. Muito. Ela precisa muito ser abraçada, ela precisa ouvir de alguém que já vivenciou aquele, assim, respira que você vai ficar bem, calma, né? Então, para mim, foi bem difícil, assim, sabe? Esse momento. Para você foi parecido, Renata? Na verdade, assim, o João Miguel, ele apresentou um atraso na fala. Então, eu percebi isso. Porque, geralmente, fala assim, menina fala primeiro, fala mais. Então, o menino demora mais. Então, a gente fica nessa, né? Aí, algumas pessoas começaram na escola, né? Que entrou para a escolinha aos 2 anos. E aí, ele começou a ter um atraso na quantidade, no repertório de palavras. Porque a escola também acompanha essa questão do desenvolvimento. E aí, eu levei na neuropediatra e aí, realmente, a gente começou a investigar. Então, antes dele ter o diagnóstico, eu fechei o diagnóstico aos 5 anos e hoje ele está com 7, eu já comecei a entrar, que é muito importante a gente falar isso, né? As terapias já começarem, quanto antes, a serem feitas, né? Para que a gente possa ir corrigindo, né, esses atrasos e não prejudicar lá na frente o desenvolvimento da criança. Sim. Então, aos 3 anos ele começou com a fono, então eu já ficava assim. Aí tinha algum... E eu ficava naquela dúvida, né, estudando, não é a professora me ajudando, a gente conversando. Aí eu fiquei até 1 ano sem ir na neuropediatra, tentando, assim, com as terapias, resolver para achar que... O seu é verbal? Ou é verbal. Mas ele teve atraso nas frases, ele não falava as frases completas, faltando tempo, né? Ele não conseguia se localizar no espaço de tempo. E aí eu tentando com as terapias, com a psicopedagoga, TO, fono, assim... a fazer a terapia para ver se eu levava, quando eu fosse levar novamente a neuro, para se ver se assim, como diz, como é que a gente fala, assim, tivesse corrigido, né, feito uma correção, né, para não ser, a vida melhora, né? para não ser, né, que toda mãe passa por isso. E eu, né, já tinha formação na área de saúde mental, e depois após o diagnóstico, eu fiz a especialização em aba. E aí foi isso mesmo. E a minha preocupação também foi principalmente que eu até já falei, né? Tem um programa que eu participei, que eu já até falei, que a minha preocupação como mãe é como o nosso filho, essa dor que toda mãe sente, como que o meu filho vai lidar com essa sociedade tão capacitista, preconceituosa. Cruel, né? Cruel no mercado de trabalho, na escola, com bullying, com essas questões que a gente está falando aqui no Autismo Sem Violência, né? Sim. Um dos motivos da gente estar levantando essa bandeira é por isso, para a inclusão verdadeira, sem preconceito, sem diferença, porque o autista, ele tem as suas habilidades, ele pode ter suas dificuldades, mas ele tem habilidades e ele consegue também, no tempo dele, desenvolver, aprender, né? Talvez, igual você falou, não tem essa experiência do não verbal, mas ele vai se comunicar de uma outra forma e ele entende tudo que está sendo dito para ele. Então, quer dizer, nossa sociedade, ela não tem tempo, ela tem para poder dar tempo para as pessoas aprender, para as pessoas serem. Sim. Então, essa tecnologia também, ela de certa forma está trazendo esse perfeccionismo, essa rapidez, e alterando também todo esse processo do desenvolvimento humano e das relações, tornando muito injusto, muito quem vai primeiro, quem chega primeiro, quem consegue primeiro. Sim. E isso que também me chocou como mãe. Te chocou, como né? que eu vou proteger meu filho desse mundo cruel? Sim. Isso Qual que é a maior preocupação de vocês com essa sociedade? No sentido de... a maior dificuldade, né? A inclusão seria essa mesmo ou não? Eu penso em duas questões, né? Tanto da inclusão, e é por isso até que eu né, vim com esse projeto do TEA na igreja, porque eu sou pastora,
minha vida inteira é dentro da igreja, né? Eu nasci na igreja, tudo que eu vivencio é dentro da igreja, eu dou aula dentro da igreja. E o meu filho, com 6 anos, até, né, mês passado, se ele tinha ido comigo na igreja umas 15 vezes, tinha sido muito. Por quê? Porque meu filho tem questões sensoriais, ou seja, barulho incomoda, a quantidade de luz incomoda. Ele não gosta, às vezes, de ficar o tempo todo calçado, ele precisa ficar descalço. Sabe? Se ele vai para uma salinha e as crianças começam a gritar e falar muito alto, aquilo para ele é desesperador. Ele tem que sair. Só que, não pode ficar saindo toda hora. Então, tem um método muito engessado. Então, são tantas questões que o meu filho não conseguia se adaptar. E aí, eu pensando assim, gente, eu sou pastora da igreja e eu não consigo vir com o meu filho para minha igreja. Verdade. E isso aí começou a mexer demais comigo, a me incomodar muito. Eu falei, não, a gente precisa incluir não só o meu filho, mas quantos outros filhos estão deixando de participar da vida da igreja. Então, a primeira coisa é a inclusão. É o que me incomoda muito. Que às vezes, porque não chegou na família de alguém que está lá no topo, verdade, a pessoa não sente aquela dor e não percebe a necessidade. Não sabe o que é sentir na pele, não sabe. Então alguém precisa gritar e falar assim, ei, a gente está aqui, a gente existe e a gente só não está vindo porque, não é porque a gente não quer, é porque a gente não consegue. Sim. Então a inclusão é a minha primeira preocupação. Tanto na igreja quanto em outros ambientes, né? Por exemplo, na escola também, né? Eu dou grito e eu falo, não é assim, meu filho não aprende desse jeito, ele precisa sair da sala, ele precisa correr para se regular. Então, inclusão. E uma outra coisa que me preocupa demais é o bullying, gente. Isso é uma coisa assim que eu vou confessar para vocês, que se eu pensar muito, eu surto. Porque eu vim de um contexto que na adolescência eu tive depressão. E eu vejo meu filho com uma tendência a ser muito pessimista sobre ele mesmo. Ele acha que ele não consegue fazer as coisas. Ele precisa muito de palavras de incentivo. Não, cara, você consegue. Você é corajoso, vai, você dá conta. Então, assim, quando eu penso no bullying que ele pode sofrer, isso dilacera meu coração. Você tá falando isso e eu tô lembrando aqui, tem uma psiquiatra até bem famosa, assim, que ela tava falando que a empatia é a pessoa sentir a dor do outro, né? Mas uma pessoa com empatia, sem compaixão, não serve de nada. Porque não adianta só você perceber a dor do outro se você não faz nada. Se você não faz nada para ajudar. Aí, às vezes, as pessoas perguntam assim, mas, Rebeca, então como que a gente pode fazer para ajudar? Só o simples fato, às vezes, de uma mãe típica ensinar o seu filho sobre a diversidade, sobre a inclusão, sobre, sabe, olha, o seu coleguinha, às vezes ele não fala como você, mas ele pode se comunicar de outra maneira, ele pode brincar com você, olha, ele gosta de balançar a mão, o corpo, porque ele tá muito feliz, ou ele tá mais agitado. A inclusão, então é aquela questão, não adianta ter empatia se não tem compaixão. A empatia sem compaixão, ela é morta, né? E um detalhe que a Nathalie falou que é muito importante, que as crianças do nível do suporte 1, não é só o Gabriel. Estou falando assim, aproveitando, Nathalie, que o João Miguel, e eu tenho observado no consultório também, porque eu atendo pacientes adultos autistas também na clínica, né, no atendimento de terapia, por eles terem uma percepção do ambiente e saberem das necessidades, muitas vezes que eles não conseguem alcançar, todos eles têm esse perfil de ter autoestima baixa. É o que eu também trabalho o tempo todo, eu e minha esposa em casa, enchendo um tanquinho de afeto. Sim. Aí ele falou assim, mamãe, meu desenho tá feio, porque é questão motora ainda, que tá em desenvolvimento. Mas meus coleguinhas falaram que meu desenho tá feio. Vamos ver seu desenho? Olha, mas tem isso aqui legal, vamos melhorar. Você vai melhorar, você aprende. Então, assim, cada avanço que ele vai, você não lembra que você não sabia assoviar, você aprendeu? Você não sabia estralar o dedinho assim, quer dizer, ele ficava o tempo todo, vamos treinando. Aí, mamãe, já tá fazendo alto. Então, eu sempre mostro pra ele que cada coisinha que ele consegue, aquele pequeno avanço, é o estímulo pra ele não desistir.
Porque se não houver os pais com essa preparação, a gente fala até que são pais coterapeutas. Na verdade, a gente está até num processo de treinar pais justamente para isso. Porque os pais têm que fazer parte dessa rede de terapias. Não Sim. adianta a criança ter acesso a todas as terapias se os pais não estão envolvidos e não aceitam o seu filho. Sim. Eu vi isso recentemente também, isso é uma realidade. A partir do momento que eu falei, gente, meu filho não é um diagnóstico. Meu filho é um ser humano. Sim. Meu filho é muito... Não, porque nessa fase que a gente está elaborando o luto, a gente passa por essas angústias. E a primeira coisa que realmente eu vi que foi Deus, trouxe muito claro ao meu coração, e eu tomei posse de Deus, meu filho é um ser humano maravilhoso. Eu não vou ficar presa ao diagnóstico. Meu filho não é só um diagnóstico. Sim. Isso foi libertador. E sem contar que a criança autista ou o autista em si, em qualquer nível, em qualquer idade, qualquer fase da vida, ele, sendo grau 1, 2 ou 3, Sim, ou verbal ou não, sim. ele sente, Sim. ele tem emoções, Sim, né? sim, Ele fica claro. feliz, ele fica triste, ele fica Sim, frustrado. tem a maneira dele específica de se expressar. De se expressar, de se comunicar. Sim. Eu percebo muito isso no meu filho, porque ele é não verbal ainda, e a minha mãe, por exemplo, ela liga de vídeo todos os dias pra ele. Ele dorme 7 horas da noite. Todos os dias minha mãe liga de vídeo pra ele por volta das 6 da tarde. E aí ele fica numa alegria. E aí ele olha pra tela do celular assim, e aí ele dá um sorrisinho. Ai, E aí ela lindo. fica falando, tipo, como é que foi o seu dia? Como é que foi na escola? Nossa. Pra ele, é tipo assim, às vezes, quando começa a aproximar o horário, eu não sei nem como ele já... É porque eu acho que é da rotina dele. É. Ele já pega o meu telefone e já começa a tocar. Já fica assim, né? Já liga pra minha avó pra me falar. Gracinha. E aí ela fala e ele dá risada, e esconde, e aparece, e volta, e vira o celular pra ele. Se sente E é o amado, momento se sente dele. presente. Porque às vezes tem essa questão, né? Falar, não verbal, então eu não vou me comunicar, não vou conversar, não vou dar atenção. Não é porque às vezes a criança não tá suportando ali, conseguir ter um olhar direto, É. uma comunicação direta que ela não tá sentindo, né? Sim. E essa questão da igreja é muito importante também, porque o que mais me chamou a atenção no seu projeto foi justamente isso. Porque eu também frequento a igreja e tal, e desde o diagnóstico do meu filho eu não levei mais ele. Uhum. Eu acho que nesse processo eu devo ter levado ele uma vez, e assim, e realmente é bem complicado pra levar. Porque o meu também não gosta de ficar calçado, aí às vezes não quer, ainda mais que tem TDAH também, então fica mais agitado, quer levantar, quer não sei o quê e tal. Aí a gente acaba guardando em casa e deixando ali, né? E eu já tive uma experiência diferente de vocês. A igreja que eu frequento, o João Miguel foi a gente foi para a igreja presbiteriana IPI, a gente foi, ele estava com 2 meses. E aí, na salinha, tinha uma irmã da nossa igreja, é TO. E aí o João Miguel, desde bebezinho, na cadeirinha, ele já ia para a salinha, ficava na parte lá com os bebês, lá tem tudo organizadinho, as turmas, as salinhas, as idades. E uma das primeiras pessoas que começou a perceber a questão do João Miguel no desenvolvimento foi a tia Carol, né? Legal. Que, né, até um beijo, viu, Carol? Carol tá morando no Sul agora, mas ela tá aí, que ela tá com a mamãe agora também. E a Carol, ela percebeu, porque ela levava tinta, massinha, esses objetos, né, que a criança para fazer aula da salinha, e às vezes eu não gostava de sujar a mão, Uhum. entendeu? Tinha aquela questão, então ela foi percebendo como profissional e ela foi também me alertando. Então eu fui muito privilegiada, Sim. Bem, porque a igreja, nesse sentido, por ter a Carol e ela também falar para as professoras e ter esse costume, então ele foi muito bem acolhido. que ótimo. Eu, graças a Deus, por causa disso, porque Sim. havia uma profissional professora que me ajudava e foi me pontuando, me indicando até a TO, que foi uma profissional amiga dela, que começou a fazer as avaliações do João Miguel, né? Então, assim, graças a Deus, nesse ponto da igreja, porque foi esse contexto muito específico, Muito. tá vendo, Nath, né? O cuidado de Deus, né? Eu falo assim, Sim. então alguns têm que sofrer igual você teve que passar por essa questão para, né? E eu fui privilegiada porque uma profissional que era professora, que, né, das turminhas, já foi observando e já foi me orientando e eu já fui, né, procurando os profissionais. Então eu fui privilegiada nesse caso. Isso realmente é muito a exceção. Uhum. Por quê? Uhum. Hoje, qual que é o contexto dos voluntários de departamento infantil? São literalmente pessoas voluntárias que olham as crianças e falam, eu gosto de trabalhar com criança e eu vou me voluntariar.
E não são, em sua grande maioria, pessoas que têm pedagogia, que trabalham em escola, um ou outro A maioria que tem são uma despreparadas, formação. a verdade é essa, né? Vamos dizer. Exato, um Certo. ou outro que tem alguma formação, já fez algum curso. E aí, quando você vai para um departamento infantil, assim, você percebe que às vezes eles têm muito boa vontade, mas eles realmente ficam perdidos. Quando chega uma criança com um TDAH, não precisa nem chegar no autismo. Uma criança com um TDAH, eles já ficam desesperados, coitados. Porque a criança é muito agitada, a criança não para quieta, e aí eles já não sabem o que fazer. Verdade. Então, se chega uma criança com autismo, gente, aí o negócio realmente não funciona. Sim. Porque se a criança entra em crise, acabou. Sim. Acabou. Ele não sabe como lidar com a situação, né? Não sabe. Pode Agora eu até gostaria piorar. de... Hã? E pode até piorar. E Pode pode até até piorar, piorar, verdade. sim. Eu gostaria de direcionar uma pergunta para a Nath, até porque também sou cantor, né? Ah, E quando a gente fala, nós estamos falando um pouco de religião, né? O bem-estar aqui tem como proposta falar do bem-estar espiritual, físico, emocional, todas essas áreas aí da vida da gente. Então, assim, deixando de lado um pouco a instituição igreja, mas trazendo para o lado da espiritualidade, que o livro sagrado vai nos dizer que da boca dos pequeninos sai o perfeito louvor. Tem um vídeo no seu Instagram que eu vi o seu filho, ele estava vestido de Noé, não sei se era... ele veste vários de personagens. vários personagens. E me tocou esse vídeo, eu vendo ali a simplicidade, né, da criança de querer, né, se conectar assim com a espiritualidade com Deus. O que vocês como mãe e você como cantora, uma adoradora, aprende com seus filhos assim nesse quesito? Eu falo que Deus fala comigo através do Gabriel todos os dias. Maravilha. Sim. Todos os dias. Porque o Gabriel tem uma característica muito peculiar do autismo, que é o hiperfoco, que é uma obsessão por um assunto específico, né? O João Miguel da Renata, ele tem hiperfoco em carros. Ele fala de carro o dia inteiro, anda segurando um carrinho o tempo todo, onde vai tá com o carrinho. Já o Gabriel, o hiperfoco dele é história bíblica e personagem bíblico. Então o Gabriel, o dia inteiro, Teatro, ele vive personagem bíblico, ele vive história bíblica. Então, assim, o tempo todo Deus está falando comigo, com a gente lá em casa. Tem hora que o meu marido, ele chega do trabalho, assim, aí o Gabriel tá vestido de Jesus, de Noé, de Moisés, já vestiu de Gideão. E aí ele vai, e ele vive o personagem. Aí meu marido chega e aí, filho, não sei o que, aí ele, não, eu sou Moisés. E aí ele vai conversando como se fosse legal. um personagem e falando da história. E aí Deus fala com a gente, meu marido me olha assim, e a gente fica vibrando assim por dentro de ver aquela simplicidade, aquela Sim. pureza, Justamente. sabe, assim, e ele vira e mexe, eu acho uma coisa linda dele, ele fala assim, mamãe, a coisa que eu mais quero é ver Jesus. Querido. Gente, eu sei que ele fala isso porque ele realmente entendeu, sabe, quem Jesus é. Ele sabe do que ele está falando. Ele não está, assim, fantasiando. Ele entende já do que a gente está falando, do evangelho, da Bíblia. E isso é uma das coisas que mais hoje me impulsiona a lutar pela inclusão dentro da igreja, porque as pessoas com TEA, por mais que às vezes sejam não verbais, elas têm uma fé em potencial gigantesca. Por mais que elas não falem, elas ouvem, entendem, e até por uma outra característica que o meu filho também tem, que é o pensamento rígido. Elas acreditam naquilo e nada tira da cabeça delas. Que legal. Nada. Você pode argumentar 12 horas, mas nada vai tirar da cabeça delas que aquilo que elas acreditam é o correto, é a verdade. Sim. Então, isso, para a fé, para a espiritualidade, gente, isso é fundamental, isso é maravilhoso. E como que a gente negligencia
a fé, a espiritualidade para essas pessoas? Limitá-las. Né? Como que a Mais gente isso. impede essas pessoas de Verdade. irem ao ambiente onde a E palavra de Jesus, né, Deus Nathalie? é pregada? Diz a Jesus, irem a Jesus, como Jesus falou, não me Exato. impeçam. Exato. Eu vejo assim, Jesus fala assim, não impeça essas crianças autistas, né? Vir até mim, esses adolescentes, esses adultos, não impeçam. Sim, e a gente estava até falando numa outra gravação nossa que os dados hoje são 1 a cada 36, né? Uhum. Então, assim, são números muito altos, não é uma coisa rara, não é uma coisa... 1 em 36 é muita coisa. Uhum. Tá muito perto, tá muito próximo. Muito. Às vezes uma família agora que tá nos assistindo ou nos escutando, pensa assim, mas não tem aqui na minha família, mas tem perto. Tem na salinha do seu filho, tem no seu condomínio, tem na sua rua, tem em algum parente, tá muito perto. São números muito altos. E eu fico observando, porque assim, pensando enquanto mãe, eu falo que o Luca, ele foi o meu maior, ele é e foi o meu maior desafio de vida, mas também é o meu maior ensinamento diário. Uhum. E é impressionante, em todos os sentidos, até a nível de aumentar a minha fé. Uhum. Eu tive uma conversa até com uma fono dele, e ela falou assim, Rebeca, você tá preparada caso a fala não venha? Aí eu falei assim, olha, preparada não, porque eu tenho muita fé que essa fala vai vir. Se não vier, tá tudo bem, né? Mas assim, eu acredito muito em Deus. Uhum. E eu tô fazendo todo o possível pra isso acontecer. Então assim, se eu falar pra você, não, tô tranquilo, tô preparada, eu tô diminuindo essa minha fé, sabe? Eu não tô acreditando o suficiente que Deus pode fazer. Uhum. É claro que ele pode querer não fazer isso, Uhum. né? Sim. E se Deus não fizer, ele é Deus. Continua sendo Ele Deus. continua sendo Deus. É isso mesmo. Mas ele pode fazer. Então, até o último momento, que seja com 5, que seja com 10, que seja com 15, que seja com 20, que seja com 30, eu vou estar com a mesma fé que eu tenho hoje. Isso. Que isso vai acontecer. Isso. E eu acho que essa perseverança, essa fé, eu acho que eu não teria aprendido ela de outra maneira se não fosse através da vida dele, sabe? A gente tá vendo isso na pele, assim, de receber missão de vida através dos nossos filhos, né? Um chamado. Isso que eu Sim. falei, foi um chamado. Esses projetos, né, da associação, do projeto do TEP, hoje a gente não olha para esses projetos como uma coisa assim, é um hobby. Tipo assim, a gente não tem o que fazer, vamos fazer. É um propósito, Pelo contrário, né, Nath? A Nossa. gente tem muito. Hoje, a gente aprendeu a sonhar com coisas que antes a gente nem ousava, não é, Verdade. Renata? A gente hoje sonha em ter o nosso espaço, a nossa casa, porque a gente trabalha junto. Uhum. Então, a gente sonha em ter o nosso espaço. Gente, antes eu não, assim, de verdade, eu não ousava sonhar que Deus pode levantar, sei lá, um grupo de empresários e falar assim, a gente vai pagar o aluguel da casa de vocês. Porque o propósito é nobre. A gente quer oferecer atendimento terapêutico para essas mães que se anulam por essas crianças, que não têm rede de apoio. Verdade. A gente quer oferecer atendimento terapêutico para as crianças. Eu recebi na nossa igreja, domingo retrasado, uma mãe que há 4 anos a criança dela tem diagnóstico e essa criança nunca fez terapia. Muito triste, né? Você tem noção do que é isso? Eu Os quero atrasos que poder ela pode, oferecer atendimento terapêutico com as profissionais que nós temos à nossa disposição. Mas a gente não tem espaço, a gente não tem recurso. Mas eu creio no Deus que levanta Amém. pessoas Sim, creio. para abençoar. Uhum. Mas a gente só aprendeu a sonhar com isso Uhum. agora, através dos nossos filhos. Uhum. Então, olha como que Deus Sim. faz as Uhum. coisas. É verdade. Através da nossa dor, Que legal. Deus É levanta. ressignificar, né? Uhum. E essa semana eu vi uma Verdade. palavra muito linda sobre Ebenezer, lá com Samuel e o povo, né, de Israel, porque é um contexto muito profundo, é um tempo de um recomeço. Era um ressignificar de uma dor que Israel estava escravo, e a partir do momento que aquela pedra foi posta ali, para ter um novo tempo, um recomeço de uma nova história. Então, às vezes a gente passa essa dor, mas porque Deus quer trabalhar em nós, e
através da nossa dor, a gente ressignificar para um recomeço e a gente poder abraçar. E a família atípica é uma família de amor, né, Nath? Quando a gente encontra as mães, é uma festa, é uma coisa incrível, porque uma sabe, né, igual recentemente uma mãe compartilhou que a criança, aos 13 anos, ela conseguiu começar a ficar independente de ir ao banheiro sozinho. Então, todo mundo faz aquela festa, porque para uma mãe que não tem uma criança com uma necessidade de um autismo, de um espectro, é uma coisa normal lá, os 5 deve aprender a sua independência, da sua higienização. Então, essa criança alcançou isso aos 13 anos, que maravilha, a gente vibra, porque a gente sabe o que é o tempo dela. Você lembra até, porque Abrão demorou 25 anos para ter um filho, né? Para receber a promessa de Deus. 25 anos. Ele tinha uma palavra e demorou 25 anos para aquela palavra se tornar realidade. E quando aconteceu, Deus pediu o filho em sacrifício, né? E aí ele simplesmente foi, e até o sacrifício eram 3 dias, até ele chegar no momento de sacrifício. E eu lembro que a Bíblia fala, né, que o filho dele chegou a perguntar, né, onde estava o sacrifício, e ele falou, Deus proverá. E aí chegou lá, e Deus realmente falou, viu que ele era um homem obediente, e proveu o sacrifício. Então, eu me apego muito na palavra, em Deus mesmo, porque eu falo assim, ele esperou 25 anos para ter uma promessa. E quando aconteceu, Deus ainda pediu, sabe? Então, eu acho que é muito a gente obedecer a Deus, independente do tempo, independente das circunstâncias. Igual essa situação, né, do TEA na igreja, é acreditar, Deus te deu uma palavra, então assim, vai acontecer. Amém. Né? Independente do tempo, da forma, da circunstância, vai acontecer, né? Sem dúvida nenhuma. E eu queria, gente, fazer uma pergunta para vocês sobre essa questão das escolas, essas violências que andaram acontecendo, né? Eu falo que até porque algumas das pessoas que nos seguem, quando ficaram sabendo que vocês viriam, é um tema que eles pediram para perguntar para vocês. Isso é algo espiritual? Alguns acham que é por conta de jogos, que criança fica muito tempo na tela de celulares e computadores. Qual que é a visão de vocês nesse quesito das violências nas escolas? Renata, como psicanalista, vai ter mais propriedade. Na verdade, o que acontece? Aquilo que eu sempre até vejo, né, com os meus pacientes, nós estamos vivendo uma sociedade, essa geração de agora é uma sociedade que ela tem acesso muito fácil às informações, tudo é fast food, tudo muito rápido. E eu falo que o desenvolvimento humano não é rápido dessa forma. Então, eles desenvolvem muito na parte cognitiva, essa resposta ao acesso às informações, né? Na nossa geração era enciclopédia, a gente ia para a biblioteca, tudo escrito a manuscrito. Difícil ter acesso. Né? Então assim, e hoje com essa rapidez, então eles estão trazendo essa formação desse desenvolvimento humano, querendo que acompanhe o desenvolvimento rápido da tecnologia. Só que não, nós somos seres humanos, nós não somos robôs. Então nós precisamos do tempo, dos processos. Ser humano precisa de tempo, de processo, de experiência. E essa geração é essa geração do fast food. Então muitas das vezes eles já vão para a faculdade com 18 anos, já entram na faculdade, formam com 20 e poucos anos e já querem estar lá no topo, vamos supor, de uma carreira profissional, que deve ser construída com o tempo. E aí a gente vê a frustração, porque não sabe quem são, não tem identidade. Eu falo isso por experiência de consultório. Estou com vários jovens dentro desse perfil que estão perdidos, não sabem quem são. Eu falei, Renata, eu não sei quem eu sou. Sim. Então, isso é muito triste, porque eu falei, gente, uma geração que tem acesso à informação está nessa carência, nesse desenvolvimento humano. Então, o que está acontecendo? Aí, muitas das vezes, os pais, por comodidade, por N questões, às vezes não saber lidar com esse adolescente, o entrega justamente para as telas. Muito tempo exposto nas telas, deixa o filho isolado no quarto, não está me dando trabalho, deixa lá. E isso realmente tem acesso a sites, coisas que são influenciáveis de uma maneira muito negativa, às vezes estão muito carentes nos seus relacionamentos com os pais, que o adolescente nessa fase, o que acontece? Ele quer participar de grupos. A fala importante é o que o grupo diz. E não, muitas vezes, ele não quer ouvir o que os pais... É uma coisa normal, mas tem que ter esse equilíbrio. E aí ele passa a dar crédito nesses grupos, principalmente que os jogos hoje são em grupo.
Eles têm, às vezes, ficam até de madrugada jogando em grupo os jogos. Eu vejo isso também em sala de aula, porque eu também tenho uma outra formação na educação, há 22 anos também. Eu tenho uma experiência na educação, no ensino médio, uma outra formação. Então, eu vejo, às vezes, os meninos na sala querendo jogar essa questão até dessa dificuldade deles perceberem a nossa fala, a nossa intervenção. Eles, né, quer ir lá olhar rápido. Então, até na pandemia, quando a gente lecionou também, tivemos muito essa questão da dificuldade da transição da volta. Viu-se a importância de um professor, da figura humana, nessa formação humana, mas também a gente vê que está esse conflito, está esse desequilíbrio. Então, as pessoas estão aprendendo no fast food. Vai lá, faz um cursinho de 3 dias, você já é alguma coisa. Você já está podendo cuidar de... né? Até mesmo dentro do autismo, né, Nath? Um curso rápido disso aqui, você já pode fazer isso. E não é assim, né? Entra numa página lá, faz um curso de 3 horas e você já pode atender um paciente no sentido de uma terapia. Coisas fast food, gente, isso não existe. E a gente vê pela própria Bíblia, o processo de Deus. Você não acabou de falar aí, de Abraão? Sim. Moisés, gente, eu amo ver as experiências de Moisés. José. Então, assim, é N experiências bíblicas que a gente vê o trabalhar de Deus, os processos. E isso Deus não abre mão para nós seres humanos. Nós precisamos dos processos. Sim. Então, o povo está se atropelando. A geração está se atropelando. E aí leva essa frustração para a escola. Por isso que essa violência perde o significado do humano, do contato com o outro, para o virtual. E esse estímulo da violência virtual nos jogos talvez faça perceber menos essa sensibilidade do que é realmente agredir a vida real, de você mata lá. Às vezes é uma frustração que ele tem com alguém, ele resolve matando lá no jogo e vem distúrbios, depressão, transtornos de ansiedade, ele pode transferir isso para o real. Perde essa noção do ser humano, do que é o real, o que é o mundo virtual. Eu creio que as coisas estão... Esse adoecimento dessa mentalidade, dessa geração, muitas das vezes está sendo dentro desse aspecto. Perder a noção do que é o real e o que é o virtual. Sim. O que, na opinião de vocês, pode ser feito para mudar um pouco disso? Nossa, gente, as pessoas precisam primeiro, né, urgentemente, se voltar para Deus, né? Para começo de conversa. Né? Para começo de conversa. É impressionante como hoje tudo virou relativo, né? Inclusive a própria vida. Sim. Então, antes de qualquer coisa, a noção de Deus, né, é algo que é tão complexo, porque hoje tudo dá processo, tudo dá cadeia. É cancelado. Mas se nós realmente não tivermos essa base da fé, da espiritualidade, né? Você percebe que o ser humano ele está o tempo todo buscando preencher um vazio, né? Porque realmente ele foi criado com um buraco essencial, né? Que é o buraco que só Deus pode preencher. Então, essa ausência, vazio, né? essa ausência de espiritualidade, de fé, precisa ser preenchida, fato. E mais do que qualquer coisa também, os pais precisam voltar ao seu papel, que eu acho que Renato colocou muito bem. Infelizmente hoje muita gente não sabe assumir o papel de paternidade, porque, gente, ser pai e mãe dá trabalho mesmo, né? Não é só você ir lá ter um filho, ai, que bonitinho, gente, já começou a crescer, não, mas que chatice, né? Não, dá trabalho mesmo. Educar, gente, é a coisa mais difícil da vida. É a coisa mais difícil da vida. E as pessoas já estão tão cansadas de uma rotina de trabalho, querendo, né, ter uma vida melhor, que elas, quando chegam em casa e vem o trabalho do educar, elas negligenciam isso. E o educar é o que vai realmente estabelecer novos parâmetros para uma geração que vai olhar para o outro com o olhar da empatia e da compaixão,
né? E que vai olhar para o outro sabendo que aquele outro é uma vida, é uma pessoa real, não é uma pessoa que está num jogo, numa tela, né? Eu, particularmente, percebo que essas duas coisas são a base, é a raiz de tudo. O restante é consequência disso. E eu acrescento ainda, Nathalie, que essa consciência também hoje da igreja com relação à saúde mental, né? Porque muitas das vezes, muitas igrejas, há uma guerra, né, com a saúde mental, com as terapias, com o psicólogo, há muito preconceito. Isso também impede muito que as pessoas sejam tratadas. Porque tem coisas que é espiritualidade, claro, mas é como você falou, a gente na associação, quando eu tive esse chamado para ter a minha formação na área de saúde mental, a minha preocupação era com essa integralidade da espiritualidade na igreja. Isso. Sempre tive, contanto que a associação chama Associação Sempre Viva de Saúde Integral. Porque a saúde integral, o conceito de saúde não é só a ausência da doença física, mas essa saúde em todas as relações, espiritualidade, vida social, vida profissional, né, familiar. Então, isso é todo o conceito amplo de saúde. E aí, o que acontece também? E muitas igrejas, graças a Deus, eu tenho ido várias igrejas fazer palestras nessa questão da saúde mental das pessoas, tenho sido convidada, e a gente vê a importância da igreja também ter esse papel de conscientizar. Houve ali, no caso de crianças, né, adolescentes, um comportamento diferenciado, houve algum problema, vamos procurar a ajuda de um profissional também. Isso. Vamos ter o aconselhamento. Então, eu falo que a igreja, o pastor, ele entra nessa rede de apoio. Ele tem o mesmo valor importante de um médico para mim, o mesmo valor importante do psicólogo, o mesmo valor importante dos demais profissionais que está ali com aquela família. Então, o médico vai tratar do físico, né? O psicólogo, o terapeuta, o psicanalista vai tratar da psique, e o pastor, o líder, vai tratar da espiritualidade. Sim, então, nós temos que comer, né? nós precisamos nos enxergar dessa forma integral, completa. Totalidade, né? Em totalidade. Cada um com a sua autoridade Cada um ali, com a né? sua autoridade, complementando, porque nós somos esse todo. Sim. Nós não somos só uma parte. Justamente. Sim. E eu acho que falta, e que, graças a Deus, eu tenho visto muitas igrejas estão tendo essa abertura, né, Nádia? Já evoluiu muito. Para poder né? indicar. Então, eu tenho, né, no consultório, vários pastores, amigas da Nádia, que vêm me procurar. A pastora, né, me indicou, né? Porque é lógico, a gente tem que realmente saber qual profissional, no sentido que, né, que tem a ver com o que a gente, né, na nossa espiritualidade, na nossa fé, isso é importante. Mas eu acho que isso aí também contribui muito, né, Com Nathalie? certeza. A igreja, essa abertura. A igreja não pode espiritualizar tudo, né? Porque assim, de pastores, de líderes. Nem tudo é demônio. Ah, não foi o demônio que foi lá e fez o menino. Ou falta de Deus, né? Não, o menino pode ter um transtorno mental, o menino pode ter uma, né? Expulsando do autista, né? Às vezes Gente, demônio, que está com uma crise. Já tem isso também? Tem, já aconteceu, conta essa história aí pros telespectadores. A gente já viu voluntário, coitado, né, de departamento infantil, ver a criança autista lá em crise, que a criança realmente, ela fica numa busca tão desesperada para se regular, que ela fica às vezes agressiva, né, ela fica muito agitada, ela às vezes bate nas pessoas, por N fatores. E aí a gente já viu pessoas expulsando demônio. Que isso? Sem a menor noção de são nada. pessoas despreparadas. Despreparadas, sem conhecimento. Né? Tanto que hoje um dos nossos objetivos como projeto é levar treinamentos, cursos, né, para explicar o que é o transtorno. Sim. Ele inclusive nem é considerado uma doença. Né? O autismo é uma forma de funcionamento do cérebro diferente. Não é uma doença, mas as pessoas não entendem, não sabem. É a falta de informação, a falta de conhecimento. Aí leva as pessoas a espiritualizar tudo. Gente, o menino não está endemoniado, ele está tendo uma crise E aí sensorial. entra com os preconceitos também, Exatamente. né? É impressionante, assim. A falta de informação com relação a isso faz com que pessoas tomem atitudes assim. Outro dia eu estava numa roda de uma conversa com amigas, assim, conhecidas. E aí uma falou assim, nossa, mas fulano é muito chata. Nossa, ela é muito... Não, Rebeca, ela deve ter autismo.
autismo, não, sei lá. Não, ela não é normal, ela é meio estranha, ela é esquisita. Ela deve ser autista, não. Aí eu falei, meu Deus, me dá paz. Hoje, a experiência que eu tive hoje na sala de aula de manhã, com o primeiro ano. Eu pedi um aluno para buscar um livro na biblioteca para mim, e aí ele veio com um livro de outra série. Aí ele, professora, deixa eu ver qual que é a capa. Aí eu, não, é essa aqui. Aí ele correu de novo, foi lá. Aí o outro falou assim, só podia ser autista. Aí eu falei assim, fulano, deixa eu te falar uma coisa. Não tô brigando com você, não, mas eu vou fazer uma conscientização com você e aproveitando essa oportunidade com a sala inteira. Porque às vezes que faz alguma coisa, eles têm mania de falar assim. E é a segunda vez que eu já vi. Aí eu falei, olha, não fala dessa forma, porque eu sou mãe atípica, eu tenho um filho autista, e isso pode ferir as pessoas. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando você tem uma atitude dessa, eu sei que você não está falando por mal, assim, para ofender nesse sentido, mas não fale dessa forma, porque você está somando atitudes capacitistas a serem continuadas. Ele ficou assim, né, chocado. Aí todo mundo, fulano. Eu falei assim, não, gente, calma, não é para brigar, nós estamos aqui aprendendo. Então, tá vendo que a informação, então eu peguei uma situação, hoje eu vivi isso, gente. Você tá falando agora... Na hora que eu ouvi aquilo, eu falei assim, gente, como que a falta de informação faz com que as pessoas... Assim, porque se fosse burra, não soubesse saber o livro, assim, mas não é. E eu até vi que ela não estava querendo fazer, tipo assim, de maldade. É igual aconteceu. Tipo assim, porque ela sabe que eu tenho um filho autista. Mas ela foi falar, tipo assim, nossa, fulana... Não, Rebeca, sério, ela é muito chata, ela é esquisita, assim, ela vem com uns assuntos, ela deve ser autista, não? E eu, meu Deus. Não, na hora se parece que gela a alma da gente, né? É um choque. Você fica até assim, porque de imediato você quer já logo, né? Aí depois eu falei assim, não, pera, deixa eu... calma, vou respirar. Que, assim, eu acho que a gente tá num momento, agora, inclusive, nós falamos isso, né, no programa que a gente teve com a TO, que assim, que não dá mais isso. Não cabe, não dá pra passar, sabe? É um momento que todo mundo precisa buscar se conscientizar, buscar informação. E é exatamente em cima disso a minha pergunta, né? O livro sagrado também vai dizer que o povo perece por falta de conhecimento. Vocês falaram que as igrejas já estão melhorando bastante em vista do que era antes. Eu queria perguntar na questão da sociedade, como os governantes, as autoridades, deputados, vamos falar dos parlamentares. Senti uns olhares aí. Na hora que a gente estava citando o assunto anterior, eu já ia entrar nesse assunto polêmico. Né? Que eu ia lembrar de um episódio. Eu sei até qual. Então já sabe. Anota aí pra não esquecer. Do atual presidente que soltou né? Ainda tem a falta de parafuso. Que aí eu já lembrei na hora, eu falei, vou deixar o assunto. Mas todo mundo já sabe, né? Todo mundo já sabe, já deixa. Quer dizer, porque é uma autoridade máxima na nação. Sim, gente, é inaceitável. Né? Inaceitável. É uma questão, né? Não posso nem. Vocês estão falando. Entrar que a gente já começa. Estão falando, eu faço o L, não, né? Imagina. Mas como é que tá nos governantes, assim? Tá bem atrasado ainda? Precisa de ter alguém para representar? Recentemente, os planos de saúde, né, vieram com atraso, querendo impedir os atendimentos, voltar, né? Sim. Essa questão de cobranças e não cobrir realmente, né, o atendimento das crianças. Que ainda assim ainda é uma briga, né? É uma briga. Mesmo sendo do direito, a gente tem que brigar. As escolas, por exemplo, que eu vejo, né, que eu já tenho uma caminhada na escola particular e na escola pública, né? A gente vê que não há investimento. E olha, hoje passei outra experiência. Descobri um outro aluno com uma necessidade especial na minha sala. E tem 2 autistas na minha sala, eles estão sem professor de acompanhar, para dar suporte, de acompanhamento, de apoio, para acompanhar. Então, assim, está faltando realmente, assim, investimento na capacitação que você falou da escola, da violência também. Porque às vezes a gente viu recentemente reportagens que uma escola infantil, ela estava colocando as crianças na casinha do cachorro, né? A diretora, o pessoal foi preso, né? As crianças estavam ficando amarradas, sofrendo maus tratos mesmo, nesse caso extremo. Outra professora jogou um balde, assim, porque eu juntei algumas reportagens até para colocar na página do Autismo Sem Violência, para eu mostrar essa realidade até na nossa roda de conversa para debate. Essa professora também jogou água fria na criança que estava tendo uma crise sensorial. Outras que também bateram, alunos que também fizeram bullying, bateram também. Então, vários episódios. O que a gente vê nessa questão da escola? Porque a escola é um lugar de aprendizagem, igual aconteceu hoje. Eu tive essa situação e eu transformei aquilo num aprendizado. Gente, vamos refletir, vamos pensar. Se a gente fala assim, nós estamos somando mais força
para preconceito, para poder, né, discriminação. Então, não vamos falar dessa forma, vamos usar outra expressão, que é brincar, mas isso não pode acontecer, isso não cabe isso. Então, é isso, o que falta é investimento. Para os professores passam muito aperto. Aperto, sim. Porque... Você estava falando isso, eu tô lembrando, sabe uma coisa? Eu tive que tirar o meu filho da escola particular para colocar na EMEI, né? E ainda assim, eu tive que pegar uma psicóloga do Luca para ir lá, pra, tipo assim, pagar horas dela lá pra tentar. Direto. E mesmo assim, ela falou assim, Rebeca, assim, eu vejo que eles até têm boa vontade, mas eles têm zero conhecimento. Ela foi 2 horas que eu passei ali com eles, que eu dava informação que, tipo assim, sério, mentira. Nossa, eu tenho que fazer isso, nossa, eu tenho que... Aí eu fico pensando nas pessoas que não têm condições financeiras de fazer isso. Sim. Sabe? Porque às vezes a gente ali não tem informação. Porque além da... O que a gente atende mães nessa condição de baixa renda, né? Que tem criança com autismo, a gente tem mãe com 2 crianças. Sim. Mães separadas. Essa é a nossa realidade. Tipo assim, tem um público, às vezes, que se aperta de todas as maneiras pra conseguir ali bancar e arcar. Tem um público que nem se apertando tem como. Que não tem nem noção. A gente tem um projeto também social, um bairro mais afastado, em Vespasiano, que tem pessoas também que não têm noção do que é um autismo ainda. Então, além de não ter acesso à informação, não entender o que o filho tem, a escola também não ajuda. Não sabe lidar. A escola ela tem uma limitação. Eu também quero falar uma coisa aqui que é importante. A escola ela tem a sua parte de atuação. Ela não tem que fazer o papel de psicólogo, né? Muitas vezes a gente está falando nem esse papel do psicopedagogo. A escola, no sentido, ela tem que fazer parte da rede. Por isso que se a criança tiver os profissionais, a escola que tiver também uma preparação mínima dentro da área dela, de perceber, de colocar em prática aquilo que chega dos profissionais, porque esse é o papel da escola, é estar aberta para receber as orientações dos profissionais, para que eles possam adaptar para favorecer o aprendizado da criança e entender como que essa criança aprende, como que ela se comporta, entendeu? Isso que é importante. Então, também tem assim, há um desequilíbrio. Então, a escola ela tem um papel e ela tem uma limitação. Só que a gente não pode abrir mão do que ela tem que fazer também. Então, tem que haver esse diálogo. Então, eu como mãe, eu fico igual um peru. Eu vou lá na Fono, recentemente ele fez um exame de processamento auditivo, deu uma alteração, então eu já mandei para a Fono, já mandei para a psicopedagoga, já peguei relatório, já marquei na escola agora, já vou levar. Então, eu fico fazendo esse movimento como mãe, mas eu sou uma mãe formada, tenho uma formação, e uma mãe que não tem, que não dá conta de fazer esse caminho. Ela chega lá na escola, ela xinga, ela briga com todo mundo, ela estressa com todo mundo. E ainda tem a questão da demanda, a mãe trabalha fora. Justamente. Inteiro, então, assim, é uma coisa que precisa ter um equilíbrio. Então, a escola tem que ter um treinamento daquilo que realmente ela deve fazer na preparação dos professores. E é por isso que o poder público precisa olhar de uma forma totalmente diferenciada. E urgente. Urgente, para ontem. E hoje, agora que a gente está se envolvendo mais, né, de forma bem efetiva, com essa coisa de associação mesmo, né, a gente tá tentando abrir um instituto para levar, de fato, treinamento, a gente tem percebido, assim, que são pouquíssimos parlamentares que têm envolvido. Que têm comprado essa causa, que olham para as pessoas com necessidades especiais. Porque isso não dá dinheiro, né, Nath? É gasto. Não dá, exatamente. Às vezes eles querem coisas que dá ibope. Só que no nível, nos números que estão hoje, se não tiver esse olhar urgente, não tem porque não sei o que vai acontecer. Não sei. Hoje tem sido um dos assuntos mais relevantes, assim, vamos dizer, porque se a gente pensar que uma escola, vamos pegar uma escola particular, ou uma escola pública que seja, se tiver ali 3, 4, 5 crianças autistas na sala. Mas é o que é. Pois como vai ser? Daqui a um tempo, 10 crianças autistas na sala, porque os números estão altos. E aí você entra naquela questão da reprovação, né? Porque antigamente, hoje eu estava até com dó das crianças também com TDAH, porque muitas vezes o TDAH ele tá sozinho, né? Como TDAH, ou a criança tem o autismo e o TDAH, que está associado. O que acontecia? Tudo era reprovação. A criança ela tem que repetir de ano porque ela não vai dar acompanhar. Mas hoje, aí olha o raciocínio. A criança que tem que repetir para ela se adaptar para a escola.
Errado. É a escola que você tem que se adaptar, a forma que essa criança aprende, se comporta, entende, percebe o que está ao redor dela, para ela desenvolver os seus potenciais. Sim. Então eu fico com muita pena, porque uma geração, né, atrás, que não teve acesso, porque muitas vezes não é que o número de autistas também está aumentando. Como houve uma mudança do DMS, né, do DMS-5, que é o como eles vão falar assim, o manual, o manual da literatura que faz os diagnósticos, ele foi ampliado agora para o espectro 1, nível 2, suporte 1, 2, 3, houve uma ampliação. Porque o espectro é muito complexo. Até dentro do suporte 1, há uma complexidade. Dentro do 2, há uma complexidade. Não é uma coisa rígida. Tem criança que está no 1 e no 2. Sabe? Isso acontece também de acordo Transita, com... né? Porque acontece de acordo com que a criança tem uma dificuldade ou uma limitação que tem que ser desenvolvida. Então, o que acontece? A gente tem que ter muito cuidado com relação a isso, porque muitas crianças, às vezes, eu tenho amigas autistas, nós temos, né, uma amiga autista que ela foi diagnosticada com disritmia tomando gadernal, porque hoje ela é uma autista adulta de 41 anos. E aí, né, recentemente, a gente, né, tem 2 anos que ela fechou o diagnóstico dela de autismo. Ela agora passou por uma consulta, por uma troca de medicamento, está tirando desmame dessa medicação errada, fazendo porque antes não tinha o diagnóstico. Essa falta de informação está até ainda na área médica, nas intervenções, assim, demais. Né? Então, assim, é igual eu vi uma amiga contando também, falei, seu filho não é autista não, ele não baba. Eu vi isso, tipo assim, falando, né? Então, assim, então, muitos profissionais têm que realmente, todo mundo tem que estudar. A primeira coisa, eu como autista, como mãe autista de criança, mãe atípica, foi estudar. Sim. Eu vi a emergência de eu fazer uma pós em aba, porque falei, gente, eu preciso estudar, porque como que eu vou ajudar outras mães? Como que eu vou, né, estar à frente de um projeto, de uma associação, se eu não sei o que está acontecendo? Meu filho. Sim, e eu vou te falar mais, e até a questão de preparar uma mãe para se chegar nesse diagnóstico. Porque não é uma coisa simples de se ouvir. A gente estava falando no início do programa sobre o luto, e eu acho que até nesse sentido tem que ter esse cuidado. Rebeca, o índice, o Paulo Liberalesco, não sei se você acompanha ele é um neuropediatra, né, que eu gosto muito de acompanhar a página dele. Apresentou recentemente, eu até coloquei na página do Autismo Sem Violência. É aquela mãe guerreira, né, mas ela morreu. O índice de mães atípicas de suicídio, que estão se suicidando, que não dão conta. Sim. Por causa a estafa, o cansaço, a depressão, porque, né, com uma criança, principalmente num nível de suporte maior, que demanda, que é totalmente dependente. Sim. Às vezes ela é uma mãe solo, o marido abandonou. Sim. Né? Então, assim, é muito complexo. Isso me dói na alma. Sabe, que a pessoa chegar num ponto desse, de não ter um suporte, às vezes não tem acesso a uma terapia. Outra coisa, Rebeca, a seletividade alimentar. Você imagina para mães carentes, porque isso, gente, não é brincadeira. A criança autista, ela tem essa questão da dificuldade alimentar, da seletividade. Não é tudo que ela come. Sim. Ó, vou dar um exemplo. Eu moro sozinha com meu filho e a babá, né? A rotatividade que eu tenho de babá é gigantesca. Aí as pessoas pensam, mas por que será que... Gente, não é como cuidar de uma criança típica. É diferente a demanda. Nem todo mundo está disposto a ter esse tipo de trabalho, né? E aí a gente pensa assim, nossa, mas aí tem um gasto enorme de intervenção, de medicações, que hoje, falando do meu filho propriamente dito, ele toma uma medicação que custa 950, a outra 400. É caríssimo, então, né? assim, no somatório de tudo, é um negócio que às vezes você tem que acordar cedo, dormir tarde, não sei o que, a demanda do filho, que é um cansaço extremo. A mãe esquece dela. Sim. Aí, por exemplo, às vezes doenças cardíacas, os preventivos, esses exames normais que uma mãe tem que fazer para se cuidar, ela esquece dela. Sim, não faz. Não faz, porque não dá tempo de lembrar que ela existe. E me fala uma coisa, Renata, qual seria um dos segredos para essa mãe ter um bem-estar, né? Porque, como nós estávamos falando agora há pouco, num outro episódio, se ela não estiver bem consigo, como ela vai cuidar dos seus, né? Qual, na opinião de vocês, é um dos segredos para ela melhorar a sua vida? A nossa experiência, né? Essa mãe não estar sozinha, ela fazer parte de uma rede de apoio, no grupo de apoio de mães. Então, na associação, né?
A Nathalie, a gente tem a parentalidade, o grupo de parentalidade atípica, que a gente chama. Então, tem grupos de mães, que ali elas legal. desabafam, a gente tem profissionais ali, às vezes elas precisam de um help. Então, nós temos profissionais que chegam ali, ó, faz isso, dá um conselho. A gente vai ter encontros agora pontuais, terapêuticos mesmo, né, relacionados à saúde mental e também a dar dicas para essas mães se unirem. A gente faz esse encontro de mães, mesmo que seja virtual e presencial, para que elas compartilhem. A outra, você está passando por isso, eu também passei. Sentir acolhidas. Né? Acolhidas, que elas não estão sozinhas. Sim. Então, é fundamental essa mãe estar numa rede de apoio de outras mães e fazer terapia, principalmente, né? É mais um gasto, mas às vezes é necessário também investir na terapia dessa mãe, se cuidar, se precisar de tomar um ansiolítico, num psiquiatra, se cuidar mesmo. Sim. Porque a criança, por exemplo, uma coisa, não sei se acontece com vocês, mas quando eu estou nervosa, ansiosa, o meu filho olha para mim, mamãe, desculpa, ele me pede desculpa, ou seja, eu vejo que eu desregulo ele, ele se regula comigo. Às vezes eu tô em casa 6 vezes no dia, ele me abraça, me diz, mamãe, te amo, me abraça, mas eu sei que ele tá se regulando, me abraçando. E o filho, ele já tem uma ligação enorme com a mãe, Então, mas o filho atípico, né, mais o ainda. filho autista, ele tem uma ligação muito maior. comum Eles equilibram com a com a mãe. gente. Isso cientificamente falando, fisiologicamente falando. Então ele se regula muitas vezes no cheiro. Então eu vejo que ele tá me cheirando. Eu já sei, tá se regulando. Me cheira, me beija, me abraça, o que eu tô na pia, o que eu tô fazendo, eu paro, eu abraço, eu cheiro, filho, eu te amo. Aí, mamãe, eu também te amo o dia inteiro, assim. Uma delícia, né? Mas eu sei que isso também tá regulando, tá trazendo estabilidade emocional para alguma angústia. Então, como é que uma mãe que tá com depressão, que tá ansiosa, que tá estressada, descabelando com dívida, sem ter como cuidar do filho, passando uma necessidade de alimentação, que a gente tá fazendo campanhas aí também agora, né? Com cesta básica, para ajudar, né, um grupo de mães específico aí, que passa essa necessidade do básico. Como que você vai querer que ela tenha condições, uma estrutura para... Gente, é uma realidade. Sim. Com relação ao autismo sem violência, qual foi a situação que mais te chocou, assim, que você já tenha presenciado, escutado, vivenciado, com relação à violência no autismo mesmo? Vou te falar, foi chocante para mim. Foi uma paciente que eu atendi adolescente. A gente ajudou na associação a fechar o diagnóstico dela de autismo. Ela foi abusada dos 5 aos 8 anos de idade. É muito forte para mim, sabe? Eu imaginar, e foi uma pessoa da escola que ela estudava, e depois o funcionário também. E isso me chocou muito. Então, a questão, principalmente desse abuso sexual, essa violência, porque as crianças atípicas, elas são alvo de vulnerabilidade, porque muitos não são verbais, não falam. Outros têm essas dificuldades na comunicação, são muito quietinhos, eles não têm aquela maldade de perceber que alguém está fazendo alguma coisa com ela fora do normal, né? Então, assim, era o caso dela também. São vulneráveis. A vulnerabilidade é muito grande para eles. Eles são muito quietinhos, caladinhos, não são de contar as coisas como outra criança chega e fala. Então, assim, muitos já não falam por causa de ameaça numa criança que não tem nenhum transtorno. Então, você imagina uma criança que nem está sabendo o que está acontecendo. Então, isso que foi que me impulsionou. Então, eu cheguei também, eu vi uma outra amiga que também faz parte de uma outra ONG que protege crianças contra o abuso. Ela chegou a contar também uma experiência, até que ela encaminhar a criança para a associação, para ser atendida. Ela tinha sido abusada na escola, no banheiro da escola, por um funcionário também, e já tinha sido abusada pelo pai. Aí que eu fui tomar conhecimento, onde que em Belo Horizonte, eu sabia que em Belo Horizonte a gente poderia encaminhar essas pessoas, saber, além do Disque 100, de denúncia de abuso e violência sexual dessas crianças, é o Hospital de Lomberes e o Hospital das Clínicas. Sim. Que aí eu tive contato com a assistente social e com a psicóloga, que até eu convidei para essa roda de conversa, para o pessoal ter conhecimento, até para indicar, porque às vezes não aconteceu na minha casa, mas acontece com alguém, você saber, indicar, falar para fazer os exames, para ter encaminhamentos. E eu fui tomando conta desse universo, fui pesquisar, não tem literatura, não tem um documentário, então isso está escondido, a gente fala, né, tem um nome específico, assim, na camada social mesmo, está camuflado, não há relatos, porque muitas vezes são pessoas da família,
As pessoas não querem Próximos, expor, né? muito próximos. Então, são crianças não só com autismo, mas também com o PCD, né? O deficiente, o surdo, o deficiente visual, o deficiente auditivo, um cadeirante ou com uma paralisia, que estão expostos. Eu recentemente vi uma reportagem também de um pai que abusou da filha que estava com paralisia cerebral também. Acho que ela chegou até a engravidar e teve que fazer o aborto. Eu li recentemente isso. Então, a gente, até porque nos direitos legais, o autismo entra dentro da pessoa com deficiência, para os direitos legais. Então, a gente até usou o termo, né? A criança ou adolescente a pessoa com deficiência ou doença rara. Que hoje tá tudo no mesmo grupo para que essa questão legal de direitos. Então, isso mexeu muito comigo. Sim. Sabe? E eu atendi outros pacientes adultos que foram abusados, autistas que foram abusados na infância também. Sim. Então, começou a chegar, assim, vários casos seguidos. Eu falei, gente, Deus está querendo me dizer alguma coisa. Sim. Eu não posso ficar calada aqui Isso assistindo. do que chega, né? Aqui você falou, eu não posso ficar assistindo de arquibancada, esse tipo de coisa. Eu tô atendendo e ficar calada. Sim. Eu tenho um filho que pode estar exposto. Sim. Eu e tenho o que denunciar. autista, não são todos, mas muitos têm uma sensibilidade sexual aflorada, né? Sim. Às vezes de ter uma necessidade para se regular, de tocar os órgãos, né? Sim. Então já tem essa questão. São alguns muito emotivos também, bem sensíveis. E pessoas que abusam dessa vulnerabilidade. Aproveitam. E aí elas podem, sabendo que a criança não vai falar, o adolescente não tem como falar, vai falar. Aí, o que vai acontecer? A criança, o adolescente vai começar a ter comportamentos diferentes. Sim. Aí vai se atribuir à crise, se atribuir a aumentar a medicação, o que mais acontece. Sim. Então, assim, eu li muito a respeito de algumas coisas dentro disso. Falei, gente, tem pouquíssima informação, você não tem dados. Isso me chocou. Sim. E isso que eu comecei, né, procurei essas pessoas, né, igual eu falei lá do shopping, para fazer esse evento, que foi um cinema, o filme, muito lindo também, Uma Viagem Inesperada, Missão Especial, Uma Viagem Inesperada. Era uma mãe, um filme americano de 1984, que trata de uma mãe que tem duas crianças, um casal de filhos gêmeos autistas, uma história verídica, e cada um estava dentro do espectro. E ela passou toda essa dificuldade. Uma namorada abandonou ela. Ela foi mandada embora do trabalho porque ela tinha que sair para poder atender essas crianças. A escola também entrou. Então, ela sofre várias dessas vulnerabilidades. Sim. E a gente tratou disso. E eu trouxe também essa questão do abuso da criança, né, do autista, do adolescente. É um desafio muito grande, né, gente? Muito. É um desafio, eu acredito que está só no começo, não para por aqui. Sim. E todos nós temos um legado pela frente, né? Uma parcela, uma missão a se fazer. Como é que tá com relação ao projeto TEA na igreja? Você tem os profissionais, ou as pessoas podem se voluntariar? Como é que tá esse processo? Hoje nós somos uma equipe de 16 profissionais e eu acho isso, assim, sensacional, porque, gente, foi muito incrível, né, como as profissionais chegaram e falaram assim, olha, tá aqui minha profissão, à disposição. Que legal. Isso é muito de Deus. Não tem outra explicação. Sim. Então, nós temos hoje profissionais que são especializadas e que têm vivência com o TEA. Isso é o mais importante, que não adianta só ser formada em tal área, mas tem que ter a vivência do autismo. Então, elas têm essa experiência. E nós hoje estamos entrevistando outros profissionais que às vezes, né, não estão com a gente desde o início, mas falam assim, olha, eu quero ajudar de alguma forma. Então, nós estamos entrevistando. Então, se tem algum profissional que deseja nos ajudar de alguma forma, a gente recebe esse profissional, a gente, né, entra em contato, faz uma entrevista, conhece o trabalho, a experiência, e a gente tem montado uma rede de parceiros hoje. Porque o nosso projeto tem o intuito de se tornar um instituto para que a gente crie vários treinamentos com polos em lugares diferentes, inclusive, para ajudar o maior número de igrejas no Brasil. No Brasil. Legal. Esse é o nosso intuito.
Objetivo. Porque a gente quer, de fato, assim, contribuir para que as igrejas sejam preparadas, com muito conhecimento, com muita bagagem, muita informação, para saber lidar com as crianças autistas Sim. e com as famílias também. Então, E aí entra essa parte terapêutica também, né? E aí você tem na sua equipe profissionais multidisciplinares, né? Isso. Fono, TO, Tem como é que tá? fono, TO, tem psicóloga, tem advogada, tem psicanalista. Legal. Legal. Gente, tem Equipe assim uma completa. equipe sensacional. Ó, vamos até falar, galera, vocês que estão nos assistindo aí ou nos ouvindo, né? Esse QR Code que tá aparecendo para vocês na tela, vocês podem mandar, caso vocês tenham interesse de ter mais informações sobre esse projeto, caso vocês queiram abençoar financeiramente ou às vezes patrocinar o programa, né, Breno? Sim, sem dúvida. Deus tocar o coração de vocês aí por essa causa nobre, vocês podem entrar em contato com a nossa equipe que a gente direciona vocês, ou até mesmo que quer saber como que funciona essa questão de ser um voluntariado, de passar por esse processo da entrevista, de saber um pouco mais sobre o projeto, vocês podem mandar pra gente, que a nossa equipe vai entrar em contato e vai fazer essa ligação para vocês, né, Breno? Isso é verdade. Gente, felizmente estamos começando a chegar na parte do fim, né? Foi um bate-papo muito gostoso. Eu acredito, assim, que vocês contribuíram muito para as pessoas que... Você viu que nós identificamos que falta muita informação, tanto na igreja, na sociedade, como um todo, né? Então, cada vez que a gente recebe pessoas aqui como vocês para trazer essa clareza para quem está acompanhando, é um motivo de muita alegria para a gente do bem-estar, né, Rebeca? E informação e também empatia com compaixão, né? O que a gente gostaria que ficasse aí na mentalidade de vocês é que, mais uma vez, eu repito, se não tem na família... Tem no prédio, tem no condomínio, tem na rua, tem na escola, tem alguém próximo. Então, acho que ter esse olhar diferente, não só de, igual esses relatos que você contou aqui pra gente, e de sentir essa dor, mas de fazer algo, né? Existem várias maneiras de poder ajudar, de participar desse processo, dessa luta. Então, é sentir essa empatia, mas ter também essa compaixão. E aí eu gostaria de falar duas coisas, na verdade 3. A primeira é que a gente vai abrir um espaço para vocês falarem algo que vocês gostariam de falar para as pessoas que estão nos assistindo, para a família atípica ou para as pessoas, no geral, um recado que vocês gostariam de dar para as pessoas que estão nos assistindo agora. Pode ser você a primeira, Nath. Ai, gente, meu coração fica, assim, apertadinho, né? Sim. Porque o que a gente mais deseja, de fato, é agradecer a Deus por essa oportunidade e que vocês compartilhem com o maior número de pessoas possível a informação sobre a causa do autismo, sabe? A gente precisa alcançar as pessoas, porque a gente não pode mais, é o que a gente estava falando aqui, não cabe mais a desinformação. As pessoas precisam conhecer o que é essa causa, a importância dela. E quanto mais a gente puder unir forças, né, Renata? É verdade, uma rede. Para ajudar quem precisa. Tantas famílias estão aí sofrendo com falta de recursos, com falta de acesso à terapia, ajuda, e a gente está aqui lutando para conseguir ajudar essas famílias. Então, se vocês fizerem a parte de vocês, compartilhando, né, às vezes mostrando os nossos projetos para quem pode ajudar, isso já é algo assim, já é uma semente, Sim. né? E cada um fazendo um pouquinho, a gente sabe que no todo faz toda a diferença. Então, nosso recado é que a gente está aqui para fazer a diferença junto com todos que plantarem uma sementinha, porque a gente quer ajudar o maior número de famílias com o que a gente tem vivido, né, Renata? Show. E completando, né, uma coisa que a Nata já falou, que é isso mesmo, eu quero deixar um recado para as mães atípicas. Esperança. Amém. Eu quero deixar essa palavra, não desista do seu filho não é um diagnóstico. Seu filho é um ser humano especial com uma missão maravilhosa. E é um privilégio para nós sermos mães dessas crianças. Deus tem um plano e um propósito, ainda que a gente não entenda,
Mas Deus está trabalhando na nossa vida, Deus está me transformando cada dia mais uma mãe, uma pessoa melhor. Isso eu posso falar, que eu estou me tornando uma pessoa que eu estou desconhecendo, assim. Sim. E eu estou maravilhada de ver o que o meu filho, Deus tem usado o meu filho para me transformar. Então eu quero te dizer isso. Ame o seu filho acima de um diagnóstico e tenha esperança. Sim. Que tem tempestades? Tem, mas tem bonança. Sim. Esse eu Amém. quero deixar. Brasil, é sobre isso. Aproveitando que é o Dia das Mães, né? Eu vou deixar você também dar um recado para as mães, afinal de contas você também é mãe, né, gente? Já merece, Claro. né? Deixa aí também, que, né? Ela deu um recado muito importante para as mães. Aproveita aí, Rebeca. Assim, eu falo que ser mãe, principalmente mãe atípica, a gente ter a capacidade de guardar a nossa dor no bolso para cuidar do filho, né? Verdade. Ai, vou chorar. Não tem como. Eu falo que tinha que ser o Luca, sabe? Eu olho pro meu filho assim e eu só penso nisso. Eu falo assim, Deus, tinha que ser ele. Porque ele me ensina todos os dias. E o que ele mais tem me ensinado é que, eu até falei sobre isso num outro programa, é que o que é comum para um é milagre para outro. Verdade. Então, o meu filho, ele me faz dar valor a coisas assim que Simples. eu veria como normal, balela. Hoje, ver o meu filho olhando nos meus olhos, conseguindo compreender uma coisa que eu falo, são pequenas coisas que eu comemoro tanto e eu fico tão feliz. E às vezes algumas mães, né, precisam de um filho passar em primeiro lugar numa prova, ou, sabe, coisas tão assim, né, grandes, que eu fico tão feliz só de eu falar uma coisa para ele e ele sorrir. De eu falar uma coisa para ele e ele olhar nos meus olhos. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar para todas as mães atípicas ou não atípicas, é que valorize cada momento com seu filho, cada situação com seu filho e dê valor às pequenas coisas, aos pequenos detalhes e sempre, porque bate aqueles momentos que às vezes a gente quer chorar, desabafar, reclamar, questionar, enfim, que eu acho que nós passamos por isso, é que Deus, ele não permite que uma folha caia de uma árvore, sabe? Nenhuma folha cai de uma árvore se não for da permissão de Deus. E se Deus permitiu, é porque ele vai cuidar, sabe? Eu vi uma mãe falando essa semana que ela quando ela teve um filho autista, ela tinha muita medo das expectativas, né? Se ia trabalhar, se ia casar, se ia construir uma família, se ia se formar na faculdade. E ela teve outros filhos típicos e ela chegou na conclusão que ela tem o mesmo receio, né? A mesma incerteza. Porque, principalmente no mundo de hoje, a gente não tem certeza de nada. Quem sabe do nosso futuro é Deus e é Ele em que vai cuidar e nos sustentar. Então, acho que se Ele nos deu essa missão é porque Ele acredita na nossa capacidade e Ele nos mantém também nessa capacidade de conseguir lidar com a situação. Então, o meu recado é só: mães, vocês são maravilhosas, vocês são lindas, vocês são guerreiras, vocês são incríveis e amem os seus filhos independente de qualquer coisa. Acho que o meu recado seria esse. Show de bola! E aí agora normalmente, nós sempre terminamos o nosso programa lançando algumas palavrinhas assim, e a gente gostaria que vocês definissem essa palavra também em uma palavra, ou no máximo ali em uma frase. Desafio. Né? Desafio. E aí hoje, Breno, a gente gostaria de encerrar depois dessas perguntinhas o nosso programa um pouquinho diferente.
já que hoje nós estamos com uma cantora aqui Ai, no eu Brasil. Eita. Eu acho que nós vamos querer ouvir uma canção assim Isso em mesmo. especial. sobre As isso. mães, principalmente as mães atípicas, claro, tá? Tem que puxar claro. pro meu lado, gente. Calma aí. Ai, meu E uma Deus. canção assim, talvez, que seja especial aí. Que Deus colocar no seu coração. Já vou ter que ficar aqui Já pensando. vai Já pensando. vai pensando no repertório. A gente sempre Pra tem aqueles essas repertóriozinhos, né? Uma canção aí de... Que seja para homenagear essas mães, que seja de Uhum. esperança, de amor, de fé. Tá bom. Enfim, vai pensando. Vou pensar. Enquanto isso, Enquanto isso, vamos no o que a bate-bola. gente faz? Lança 4 aqui, 4 aqui? É, você pergunta pra Nath, Ou eu vai um? Ou vai tudo aqui, tudo aqui? pergunta pra ela, eu pergunto pra ela. Tá, vai direto? Pode? Então, É vamos lá. papum? É papum? Papum. Faz Se o for gol. possível, melhor ainda. Eu começo então? Começa. Então, Nath, Deus, Vida. família, Amor. sucesso, Passageiro. inclusão, Missão. bem-estar. Ai. Aí travou. Trava mesmo. Bem-estar. Autocuidado. Boa, arrasou. E eu ainda mandei uma de bônus, você viu, né? Fiz 5. Pois é. Então vamos lá, agora pra Renata, né? Aham. É, Deus, Fidelidade. criança, Amor. sucesso Passageiro. e bem-estar. Vida. Show de Uau, bola! Então agora, pessoal, nós vamos... Não, vamos deixar ela cantar primeiro e a gente encerra? Ou a gente encerra e ela canta? Não, a gente encerra e ela canta. A gente Vamos encerra e encerrar ela o som canta. dela. Enquanto isso, eu vou falar a frase, como é de costume, pra qual câmera, hein, diretor? Vou escolher essa daqui, né? Vamos essa daqui mesmo. Eu costumo terminar os programas deixando um pensamento bem-estar pra você. E hoje eu queria citar Henry Ford, onde ele disse: você acha que pode ou você acha que não pode, das duas formas você está correto. Olha aí. Aí, ó. Então, antes de terminar, vamos com a nossa cantora Nath. Então vamos cantar um pedacinho de uma canção que fala exatamente sobre a soberania de Deus, né? Não importa o que aconteça, Ele sempre é Deus, né? Sim. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu o adoro por quem Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro por quem Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Arrasou! Arrasou! Amém! E nós encerramos o nosso programa com essa palavra de vida para o seu coração. Amém. Se Deus fizer ou se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Obrigada, pessoal, e até a próxima. Deus abençoe sua vida. Até a próxima.